Boa tarde, aqui é a acadêmica Mayara Daniele. Hoje eu vou apresentar a nossa primeira aula, função do segundo grau, do ensino médio, no segundo e terceiro ano. Agora eu vou explicar como vai ser a nossa aula. O nosso tempo de aula é de 5 a 10 minutos. Conteúdos: equação de segundo grau, raízes de uma função de segundo grau e equação de segundo grau completa e incompleta. Definição: chamamos de equação de segundo grau as equações do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a, b e c pertencente aos reais, onde a é diferente de zero. Os parâmetros da equação são a, coeficiente principal, b, coeficiente secundário, c, termo independente. Como vocês podem ver, o nosso a, ele sempre vai ser nosso coeficiente principal. Por quê? Porque o nosso a, ele sempre vai ser acompanhado do x ao quadrado. Ele sempre vai ser a nossa incógnita principal, nosso coeficiente principal. O b, coeficiente secundário, que é bx, mas que sem ele nós podemos ter uma equação de segundo grau. O termo dependente também. Se não tiver, não tem problema, nós podemos calcular. Agora, sem o a, não dá para ter uma equação de segundo grau. Precisamos do a, por isso que é o nosso coeficiente principal. Aí aqui tem uns exemplos que eu separei. O nosso exemplo aqui. Primeiro, é o x ao quadrado mais 5x mais 3 igual a zero. É uma equação do segundo grau. Veja o grau 2 na segunda incógnita. Chamamos a, b e c de coeficientes. A é sempre o coeficiente de x ao quadrado. B é sempre o coeficiente de x. E c é sempre o coeficiente do termo independente. Aí aqui embaixo agora tem outros exemplos que eu vou explicando como que isso funciona. Exemplos: 3x ao quadrado mais 4x mais 1 igual a zero. É uma equação de segundo grau. Como que nós identificamos que é uma equação de segundo grau? Sempre que o nosso primeiro número é acompanhado com a incógnita x ao quadrado mais 4x mais 1 seria uma função de segundo grau. Mas se não tivesse o b e o c, não tem problema. Nós temos que ter o coeficiente com x ao quadrado. Agora, quem que é a letra A? É o 3, que está acompanhado com x ao quadrado. O nosso b é acompanhado somente com x, que é 4, que está positivo, e o c é nosso termo independente, que é 1, positivo. Segunda questão. X ao quadrado menos x menos 1 é igual a zero. É uma equação de segundo grau. Com o a vale 1. X ao quadrado, quando não tem nenhum número na frente, o x sozinho vale 1. O nosso b só tem o x, que também representa 1. Só que ele está negativo, está menos x, então é menos 1. E o nosso termo independente tem um sinalzinho de menos na frente, então é menos 1. Não se esqueçam disso. Letra B. Aqui nessa B vocês podem ver que x ao quadrado menos 5x igual a zero também é uma equação de segundo grau. Por quê? Porque nós precisamos somente do 9x ao quadrado para saber que é uma função de segundo grau. Com a igual a 9, que é acompanhado de x ao quadrado, e o b, que é o nosso menos 5, né, acompanhado do x. Aí o nosso termo independente nós não temos nessa questão, então é zero. Outra, 5x ao quadrado menos 4 igual a zero. Também é uma equação de segundo grau, né? Com a igual a 5, 5 que é acompanhado de x ao quadrado. O b, nós não temos um número acompanhado com outra incógnita, então é zero. E temos o nosso termo independente, né? Que é menos 4. Acho que ficou claro. Aí nós agora vamos aprender a fórmula de Bhaskara. Toda equação de segundo grau pode apresentar até duas soluções diferentes. Em todos os casos,
Estas soluções podem ser obtidas pela fórmula de Bhaskara. A nossa fórmula de Bhaskara é x igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a. O que é importante? Aqui a gente acabou de aprender como que acha, né, os coeficientes, como que acha o A, o B, o C. Então, esses números que nós acharmos, vamos jogar nessa fórmula. Raízes de uma equação de segundo grau. Para resolvermos uma equação de segundo grau, é necessário que encontremos as raízes da equação. As raízes são valores que, quando substituímos nas incógnitas, tornam a sentença verdadeira. Assim, as raízes da equação formam um conjunto de solução ou conjunto verdade da equação. As soluções da equação do segundo grau são chamadas de raízes da equação, sobretudo por apresentar na fórmula Bhaskara da radiciação. São apresentadas de formas separadas, por x1 e x2, onde são separadas assim. Na equação de cima, aqui mostra os dois sinalzinhos juntos, né? Mais e menos. Aqui a gente apenas separou, né? O mais ficou em cima e o menos embaixo, para a gente obter x1 e x2. Aqui vamos ver os exemplos mais para baixo. Dentro do radical da fórmula de Bhaskara, temos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, chamado de discriminante. Ele é representado pela letra grega maiúscula delta. O delta determina o total da solução da equação no segundo grau no conjunto dos números reais. Assim, se o delta for maior que zero, então a equação admite várias soluções em reais. Se delta igual a zero, então a equação admite uma única solução em reais. Se delta é menor que zero, ou seja, delta for negativo, a equação não admite solução em R. Agora, vamos aprender um pouquinho aqui, ó, da equação do segundo grau, completa e incompleta. Uma equação de segundo grau é chamada de completa quando os coeficientes b e c são diferentes de zero. Exemplo: x ao quadrado mais 3x mais 3 igual a zero. Está completa, pois temos todos os coeficientes, o a, o b e o c. Aí embaixo, x ao quadrado mais x mais 1 igual a zero. Também temos a nossa equação de segundo grau completa. São equações completas. Uma equação de segundo grau é chamada de incompleta quando os coeficientes b e c forem iguais a zeros. Basta um deles ser igual a zero ou ambos serem iguais a zeros. Por exemplo, aqui, como eu ensinei lá em cima, né? X ao quadrado menos 3 igual a zero. Aqui nós possuímos apenas o nosso coeficiente A. Quem é o A? É o 1, né? Um positivo. O nosso B não possuímos, porque não tem coeficiente acompanhado da incógnita x. Então, o nosso B é zero, como está aqui. E o nosso C seria quem? Seria o nosso menos 3, né? Que é o nosso termo independente. Então, isso seria uma equação incompleta. Segundo exemplo, x ao quadrado mais x igual a zero. Também completa porque nós temos o nosso a acompanhado de x ao quadrado, que a vale 2. Temos o nosso b, que é um positivo. E tem o c, que é o nosso termo independente, que não tem nessa equação. Então, o c é igual a zero. Então, ela também é uma equação incompleta. Por último, temos 5x ao quadrado igual a zero. Nessa aqui, nós temos apenas o A que vale 5, né? Positivo, mas não temos o B e nem o C, então os dois valem zero, como disse aqui em cima, né? É chamada de incompleta quando os coeficientes B e C forem iguais a zeros. Ou também basta qualquer um deles ser igual a zero, ou ambos serem igual a zero para ser incompleta, como aqui temos os casos, né, de que alguns apenas não tem o B, o outro não tem C, mas no último exemplo nós temos que o B e o C são iguais a zeros, mas
isso não muda. Se for só 1 ou T2, essas equações vão ser incompletas. Então, na nossa próxima aula, vamos continuar vendo esse assunto. Espero que tenham entendido o começo, né? Qualquer dúvida, vocês comentam lá no canal. E é isso. Na aula de hoje nós vimos equação de segundo grau, raiz de uma função de segundo grau e equação de segundo grau incompleta. Então, a gente aprendeu a achar os coeficientes, saber como acha as raízes na função de segundo grau, saber como que é uma equação completa ou incompleta. Então, para a próxima aula nós faremos mais exercícios, tá? Então, muito obrigada.